Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Juliana Rosa. Olá, como vai você? Tudo bem, Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde para Débora aqui comigo. Eu tô no estúdio para você ficar com ciúmes, com o Fábio aqui. Boa tarde para você, ouvinte. Eu fico, posso te dar uma recuada assim, tuf, ó. Tuf. Olha ali, apertando seu ombro ali, ó. Ah, tá, não tava Vocês podem vendo. até dar soquinho de oi assim, né? Que agora é soquinho, ó, cumprimento. Ah, pode Juliana! bater. Assim, Agora ó. eu entendi, a pessoa tá lenta aqui. Vem cá, o mercado olha para a economia olha para o mercado, aí a gente começa a ouvir os números, ler os números, analisar os números, e quando você chega aqui, a gente ouve uma notícia um pouco mais preocupante, né, do que a gente ouviu na semana passada. Você tem um aumento de inflação, isso pode pedir um aumento ainda maior na taxa de juros. E a novela que eu queria que você escrevesse para nós, e eu queria colocar uma pergunta para não te interromper no raciocínio, que eu não vou interromper, que é o seguinte: a gente sempre fala de remédios longos e profundos para doenças de curto prazo também, porque não tem muita alternativa, né? Então a gente fala, o Brasil não faz as reformas, o Brasil tem as emendas, ok, tá bom, mas não vai deixar de ter as emendas. As reformas, se saírem, vão levar meses e meses e meses. As reformas, né? Pode sair um negocinho aqui, PEC do precatório, que só piora o cenário. Mas a inflação é hoje, o Focus é hoje, o ano está acabando, a inflação vai, o Banco Central vai se reunir agora. E eles vão apertar aquele botão lá e a economia vai fazer tchum! Agora, não é quando aprovar a reforma. Como é que a gente resolve? Como é que a gente vai achar um remédio capaz de virar isso, se é que tem? Porque o que você vai descrever é um cenário preocupante. E como é que vira esse jogo? Assim, é só mesmo com remédio de longo prazo, de fundo, daqueles... É isso? Não tem uma solução? Oi, Neg, você sabe que dá para resolver no curto prazo desde que tenha um pingo de responsabilidade com as contas públicas. Não precisa ter uma reforma estrutural para melhorar um pouco o cenário. O que a gente tem hoje na economia? Isso é muito claro. A gente tem, nesse momento, uma melhora clara da economia. Os números do mercado de trabalho, embora seja um emprego ainda precário, né, que está agora reagindo, com pessoas recebendo bem menos do que recebiam antes da pandemia e tal, que os números do IBGE mostram, a gente tem claramente uma melhora da economia por conta da situação sanitária hoje possibilitando o funcionamento da economia, principalmente setor de serviços. Então, tem uma coluna do professor José Márcio Camargo, né, que é grande especialista aí no mercado de trabalho, aqui no Jornal Estado de São Paulo, onde ele fala que a gente consegue ver uma melhora rápida aqui da geração de empregos. De agosto para cá, principalmente, acelerou muito comércio e serviços. Então, ele fala aqui que a gente consegue ver bares, restaurantes, setor de turismo, emprego doméstico, entre outros, crescendo rapidamente, porque a situação da vacinação permitiu com que isso acontecesse. Então, se a gente tem por esse lado, né, uma melhora da economia pela vacinação e as pessoas voltando a ter renda, a trabalhar, por outro, a gente tem uma inflação, pelos dados de hoje do Banco Central, as projeções aumentando pela 31ª semana esse ano, e para o ano que vem também está aumentando. Então você tem, de um lado, né, uma melhora de curto prazo evidente, você sai na rua, você vê as pessoas voltando a trabalhar presencialmente, né, os restaurantes self-service, o pessoal, aqueles restaurantes que estavam às moscas, voltando a ter fila na hora do almoço. Então você consegue ver que você tem oportunidade hoje de melhora, de emprego, de renda. É uma maravilha? Não, as pessoas estão fazendo muito bico, né, trabalhando por conta própria, muita informalidade, mas ali no começo do ano a gente não tinha nada, né, nem o emprego precário. E aí, por outro lado, você olha, você tem uma inflação que é muito alta, que tem a ver, sim, com problemas internacionais. Hoje, por exemplo, a Anfavea, que reúne as montadoras, divulgou que eles estão com um problema sério ainda para receber semicondutores.
E por mais que eles tenham aumentado um pouquinho ali a produção pelos números de hoje, de outubro, em relação a setembro, eles divulgaram que foi o pior mês de outubro para a produção em 5 anos. Ou seja, bem antes da pandemia, os caras estão com dificuldade de produzir. A indústria automotiva é o que mais está sofrendo, que usa muito componente de tecnologia, mas a indústria de eletrodoméstico, a indústria química, a indústria brasileira está sofrendo muito com falta de componentes. Então, isso afeta o preço também, né? Os preços estão caríssimos. Então, a gente tem um problema que é mundial, o mundo todo está sofrendo com escassez de matéria-prima, escassez, inclusive, de energia, o petróleo está muito valorizado e tal, mas a gente tem esse componente que a gente tem conversado muito, que é a responsabilidade das contas públicas. Então, isso acaba colocando mais lenha na inflação aqui no Brasil. Nenhum país, praticamente, tem inflação de 10%, né? Tirando a Argentina e mais um país aí pelo último ranking que a gente estava divulgando. Então, você tem um problema que está muito relacionado ao Brasil não estar conseguindo escolher o dinheiro onde é que vai gastar. E essa é a questão, né? Que a gente está falando muito aí da PEC dos precatórios, porque é um divisor de águas. A gente tem que abrir espaço no orçamento para aumentar a ajuda aos mais pobres, aos mais vulneráveis, isso é evidente. Então tem que aumentar o Bolsa Família, os programas sociais. O problema é que essa PEC dos precatórios abre espaço para aumento das famosas emendas, né? A emenda do relator, que todos os anos tradicionalmente tem um dinheirinho ali que é ajustado, faltou um negocinho aqui, sobrou ali, mas virou um negócio gigantesco para poder comprar voto e gastar dinheiro com coisas que não são importantes. Então, esse é o divisor de águas. Amanhã vai ter a tentativa da votação em segundo turno na Câmara. É preciso aumentar a proteção social cortando na carne dos políticos. Se eles vão ter um pingo ali de cara de pau mesmo, né, de ter vergonha na cara, de cortar pelo menos um pedaço, porque a gente sabe que os caras não vão ser bonzinhos ano eleitoral, vou cortar tudo e tal, mas se eles tiverem um pingo ali de responsabilidade, conseguirem diminuir um pouco o tamanho desse rombo que eles estão propondo ali no Congresso, pode ser que a gente já consiga diminuir um pouco a desvalorização da nossa moeda e com isso o impacto inflacionário, não tem que subir tanto o juro. Então tem uma esperança da gente ter uma situação um pouco melhor, né, do que a gente tem hoje de perspectiva. Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, Juliana. Valeu, obrigado. beijão. Beijo, Ju.